Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes, queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Hoje, dia 20 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro. Justiça privada, justiça paga. Temos na investigação de 196 países um traidor colocado para aniquilar todos que têm enlaces com a máfia. Vão matar e vão aniquilar todos os mafiosos que estão estabelecidos na Europa. E aqui no Brasil não é diferente. Todos os senhores capitalistas em jogo, eles sempre se estabeleceram. As apostas, a contravenção do jogo, nunca, jamais mexeram com drogas ou armamento. Sempre foi jogo. Porque uma vez que você entra em armamentos e droga, você está entrando em outra seara de outro conglomerado de iaguns. Então, os senhores iaguns da máfia internacional, chinesa, japonesa,
da máfia Java, chineses, russos, os Yaguns foram traídos por estes funcionários públicos que se estabeleceram em 196 países e que se estabeleceram no clube da ONU. Então, os Yaguns e a contravenção dos apostadores capitalistas em jogo em todo o planeta foram traídos. E isto tudo por causa de narrativas, de elaborações, destruindo famílias milenares, legados de respeito, cada um no seu quadrado. Então, descobrimos toda a operacionalidade de quem traiu os Yaguns, os senhores de jogo, capitalistas em jogo, para ele se estabelecer, como também o seu compadrio. E o seu compadrio está estabelecido no parlamento de 196 países, onde eles, funcionários públicos, que nunca tiveram e não têm pedigree, direitos, e sim sempre foram ladrões. Então vocês, funcionários públicos de 196 países, que se estabeleceram para colocar a população da Terra dominada, sendo oprimida por vocês, estamos a informar que não sobreviverão. Vocês estão jurados e não há exército, não há posicionamento de nenhum funcionário público, de nenhuma possibilidade a que vocês venham sobreviver. Então vocês colocaram no ventilador o crime organizado. Todos os que estão encerrados no presídio e que foram colocados como líderes do Comando Vermelho, do PCC, da Família do Norte e de vários outros, simplesmente para continuarem vivos lá dentro do presídio, aceitaram a hierarquia de serem tratados como poderosos chefes. E realmente quem são os chefes? São vocês, 196 funcionários públicos
que chegaram ao poder executivo em cargos de presidentes de 196 países. E tudo estudado por toda uma investigação que demorou 2 minutos pela inteligência artificial. Vocês mexeram na casa de marimbondo. Vocês mexeram com quem não deviam. Colocaram os contraventores um contra o outro. No Brasil, estão querendo começar uma guerra. No jogo do bicho. Alegando conjecturas, fofocas, alegando narrativas, como diz esse filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vocês liberaram a ira. Na Argentina, dos descendentes de 7 sacos. Em português significa 7 paletós. Onde o último bicheiro que se estabeleceu como presidente da República, Carlos Menem, bicheiro, descendente da hierarquia de 7 sacos. E agora, aqui no Brasil, vocês se meteram com a contravenção. Então você, Lula filha da puta, você quer dar um golpe no jogo do bicho? Acabando com teus desafetos, porque você deu a volta no jogo do bicho. Você acha que você tem possibilidades? Você não sabe até onde o jogo do bicho está estabelecido. Então, o terrateniente, o general em chefe das Forças Armadas do México, o que sempre liberou e estabeleceu o equilíbrio para que nenhum filho da puta, como você, Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja ocupando o teu lugar, que ocupam autarquias, já estão sentenciados. Os iaguns, eles vão proceder. Não falam português. E quem acha
que tem poder para peitar qualquer situação, vai pro saco. Então o general Cienfuegos ele está encarregado de encontrar vocês. Vocês estabeleceram que esses que pegavam partidas de cocaína e revendiam cartel do Golfo, Pablo Escobar, todos traficantes, e que eles vendiam a droga, e que vocês davam escolta com os seus generais de exército, da marinha, da aeronáutica. Então Cienfuegos já está encarregado porque em realidade são vocês que estão ocupando as presidências da República em 17 países do narcotráfico. São países do narcotráfico. E dizem que vocês têm traficantes locais que não têm dinheiro para fabricar pó, fentanil, para plantar maconha, para comprar rifle americano, balas, toneladas e toneladas de balas, que vocês, metidos a Pikachu e a puta que os pariu, querem jogar as tropas de elite a que eles sejam massacrados, uma cortina de fumaça, alegando que eles são os responsáveis do crime organizado. E eles não tinham a quem recorrer. Até que vocês chegaram. A máfia Java, chinesa, expulsa da China, e que procurou abrigo na Rússia, e o Putin expulsou eles. Então eles se perguntaram por que tamanha má sorte. Quando eles fizeram tudo para que vocês virassem presidentes em 196 países. E agora vocês estão mentindo, colocando garotos que não têm nenhuma possibilidade, nem emprego, a serem massacrados pelas tropas de vocês, na qual estão corrompidas e trabalham para senadores, deputados, governadores, prefeitos. Também da Receita Federal. Em todas as autarquias. Haverá uma limpa. Estão ouvindo o que eu estou falando? PGR, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Quem entregou vocês? Esse filho de uma puta. Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele joga tudo no ventilador, se achando que ele é o conhecedor. E gera muito problema
ao equilíbrio do planeta. Então nós temos poucos segundos. Não queremos o impeachment do Lula. Queremos ele na cadeia por tráfico internacional de drogas. Ele vai preso. O Alckmin também. Vamos colocar o mandato tampão. O senhor Messias Bolsonaro. Que ele é um homem temente a Todo-Poderoso. Quiseram matá-lo. Vocês não veem? Nenhum senador, nenhum filho da puta do PT, nenhum filho da puta de 29 partidos políticos não querem pôr com a Van der Leyen e a puta que os pariu aí na Europa em querer intimidar o senhor Trump. Não dificulte. Faça tudo o que ele manda para que vocês possam sobreviver. Estão entendendo? Estou sendo claro. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Justiça paga, justiça particular. Interventor pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial. Vocês não vão intimidar quem está fazendo o trabalho libado, jogando inocentes, alegando que eles são terroristas. E, em realidade, eles andam descalços, não tem colete, não tem calça para vestir. O tráfico é o pior empregador, onde o cara tem que pagar a maconha, o pó, que cheira ou fuma, a quentinha, e tem fila para entrar. E vocês, em palacetes, tirando onda, se mostrando como benfeitores. Os iaguns determinaram, não vai sobrar ninguém. Siete Fuegos já foi acionado. Entenderam? Fui claro? Meu Pix, Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510 466 44734, Mercado Pago. Meus respeitos. Cada um no seu quadrado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BR Brasil Notícias, o canal que traz a verdade nua e crua, sem rodeios e sem censura. E aqui nós defendemos os valores da família, da liberdade e da pátria, sem medo de enfrentar o sistema. Eu sou Melissa Domingos e se você também está cansado de manipulação da grande mídia, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque aqui a verdade vem em primeiro lugar. Vamos falar sobre a fuga de presidente que sacode Brasília. É isso, meus amigos. A perseguição contra Jair Messias Bolsonaro atinge um novo nível.
informações bombásticas apontam que o ex-presidente está sendo aconselhado a buscar refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. É isso mesmo, o cerco se fecha, o Supremo Tribunal Federal e o sistema não descansam enquanto não colocam as mãos em Jair Messias Bolsonaro. É tudo o que eles querem, mas será que isso pode realmente acontecer? A situação é grave. Brasília está um verdadeiro caldeirão. O que está por trás desta caçada implacável? Quem está por trás desta manobra desesperada para silenciar de vez a maior liderança conservadora do nosso Brasil? Você é a favor dessa fuga? Jair Bolsonaro se manter seguro na tutela da Embaixada Americana com apoio de Trump? Repito, você, patriota, é a favor desta fuga de Jair Messias Bolsonaro se manter seguro na tutela da Embaixada Americana com apoio de Donald Trump? Então, fiquem todos comigo até o final, porque o que eu vou te contar, o que eu vou passar para vocês, pode mudar tudo. Muita coisa acontecendo, Brasil. Vamos lá? A notícia é a seguinte: Bolsonaro é aconselhado a se, abre aspas, refugiar, fecha aspas, na Embaixada dos Estados Unidos. Pois muito bem, vejam só. Jair Messias Bolsonaro foi aconselhado a se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília. E o conselho, patriotas, foi dado pelo comunicador Rodrigo Constantino, que atuou na Jovem Pan e atualmente vive no exterior após obter a cidadania norte-americana. E, segundo ele, Constantino, Bolsonaro deveria ingressar na Embaixada dos Estados Unidos para evitar a cadeia, uma vez que já haveria consenso no Supremo Tribunal Federal pela prisão do ex-presidente. Como as instalações fazem parte do território dos Estados Unidos, a Polícia Federal não poderia entrar no local para encarcerar Bolsonaro. E os atritos do governo Donald Trump com o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que mira justamente Jair Messias Bolsonaro, também ajudariam os Estados Unidos a reconhecerem o status de refugiado político a Bolsonaro. E, procurado pela coluna, contudo, Jair Bolsonaro disse descartar a possibilidade. Abre aspas, não vou para a embaixada nem lugar algum. Eu vou ficar em casa. Fecha aspas. Aqui agora falando sobre as embaixadas. Caso peça asilo diplomático aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro estaria sujeito a regras que valem para todo o planeta. A concessão de asilo diplomático em território ou em embaixadas estrangeiras está prevista no Estatuto dos Refugiados da Organização das Nações Unidas, estabelecido na Convenção de Viena em 1951. O Brasil e os Estados Unidos são signatários do tratado que estabelece os critérios para a concessão do refúgio por um país estrangeiro, e as normas para a concessão do asilo diplomático têm como base os princípios da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, segundo a qual
todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Por consequência, qualquer um que seja perseguido em seu território por delitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais tem assegurado o direito de buscar asilo. E o interessado deve solicitar o benefício ao país estrangeiro, que avaliará caso a caso o pedido de proteção e classificará a natureza dos delitos ou dos motivos da alegada perseguição. E no Brasil, a análise dos pedidos de asilo pode se estender por até 1 ano. A Organização dos Estados Americanos também dispõe de um tratado para a concessão de asilo diplomático, e a Convenção da Organização dos Estados Americanos afirma que não é lícito conceder asilo a pessoas que, na ocasião em que o solicitem, tenham sido acusadas de delito comum, processadas ou condenadas por esse motivo pelos tribunais ordinários competentes, sem haverem cumprido as penas respectivas. E dessa forma, no Brasil, o pedido de asilo não pode ser usado como forma de, digamos, driblar o eventual cumprimento de uma sentença judicial no país de origem, burlando a aplicação da lei. Sendo assim, se o autor do pedido de asilo tiver contra si medidas cautelares impostas no decorrer das investigações, como, no caso aqui, de Jair Messias Bolsonaro, a proibição de se ausentar do país, o pedido de asilo pode ser considerado uma quebra da medida cautelar. E vocês, o que acham, patriotas? Meus caros amigos, o Brasil está vivendo dias sombrios, difíceis. A perseguição contra Jair Messias Bolsonaro e todos que ousam desafiar o sistema está escancarada. O Supremo Tribunal Federal avança sem freios e a grande mídia finge que nada está acontecendo. E agora, com essa possibilidade de refúgio na Embaixada dos Estados Unidos, fica a questão. Fique aqui, patriotas, a pergunta: estamos vendo o início de um exílio forçado? Até onde essa caçada política pode chegar? O que está em jogo não é só o futuro de um homem, mas sim o futuro da nossa liberdade e da nossa democracia. E, se eles podem fazer isso com Bolsonaro, quem será o próximo? Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Jair Messias Bolsonaro pode realmente ser preso? Será que essa escalada autoritária tem volta, Brasil? Então, por favor, comente aqui embaixo e não se esqueça, curta, compartilhe esse vídeo e ative as notificações. A verdade precisa ser espalhada antes que seja tarde demais. Obrigada pela companhia, sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A Ucrânia acaba de se tornar colônia britânica ao assinar acordo de parceria de 100 anos. Ao assinar o acordo com o Reino Unido, a Ucrânia concorda em se tornar sua colônia, disse o especialista político da Crimeia, Vladimir Zarala. A nova parceria envolverá o aprofundamento das relações nas áreas de defesa, ciência, tecnologia, saúde, agricultura, espaço e veículos aéreos não tripulados. Entretanto, o especialista disse que esse acordo não vai sobreviver por muito tempo, pois será cancelado em breve.
visto que a nova administração dos Estados Unidos busca o fim do conflito existente e esse acordo inviabiliza uma possível negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Dessa forma, ficou muito claro que a União Europeia não está preocupada com o fim do conflito. Pelo contrário, eles querem prorrogar o máximo possível e o único que pode pôr fim nesse quadro atual é o republicano. A Ucrânia tem mísseis de longo alcance que está usando para devastar componentes-chave da indústria russa. Mas há um reviravolta. Esses não são os Storm Shadows do Reino Unido nem os ATACMS americanos. Neptunes são os mísseis ucranianos que podem atingir o coração da Rússia mais profundamente do que qualquer armamento recebido de seus aliados. A Ucrânia comprovou isso ao atacar uma importante instalação industrial russa. Vamos revelar exatamente o que a Ucrânia conseguiu alcançar com seus mísseis. Neptune, em março, dar-lhe os detalhes sobre as capacidades do míssil e, mais importante, o que significa o surgimento do Neptune para a guerra na Ucrânia. Em março, a Pravda informou que a Ucrânia havia usado o Neptune em uma operação de combate bem-sucedida. Ele cita o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma postagem no Telegram, onde ele elogiou o recente sucesso da Ucrânia com o míssil. Zelensky informou que relatórios sobre o programa de mísseis foram enviados. Temos resultados significativos. O Neptune de longo alcance foi testado e usado com sucesso em combate. Um novo míssil ucraniano. Um golpe preciso, ele acrescentou. Essa notícia pode ser um ponto de virada na guerra da Ucrânia. O presidente confirmou que um míssil de longo alcance, construído pela Ucrânia, já está pronto para combate e se provou eficaz em um ataque real. Zelensky continuou. Seu alcance é de 1.000 quilômetros, o que é aproximadamente 621 milhas. Sou grato aos nossos desenvolvedores, fabricantes e militares ucranianos. Continuamos a trabalhar para garantir a segurança da Ucrânia. Atualização posterior da Pravda. O teste de combate bem-sucedido da Ucrânia com o Neptune envolveu um ataque contra a refinaria de petróleo de Tuapse. A UAWire forneceu mais detalhes em seu relatório de 16 de março. O veículo disse que a Ucrânia lançou o Neptune em Tuapse, que fica na região de Bryansk, e que a refinaria pode não ter sido a única vítima do novo míssil da Ucrânia. Também sugere que a Ucrânia pode ter usado mísseis Neptune para atacar a estação de Oksanino, em Bryansk, no início da semana. O ataque a Oksanino provavelmente foi o teste bem-sucedido mencionado por Zelensky. E o ataque a Tuapse ocorreu quando a Ucrânia ganhou confiança nas capacidades de seu novo míssil. A Euromaidan Press revelou mais detalhes sobre o ataque a Tuapse. Ele destacou que o exército ucraniano utiliza o míssil desde pelo menos 2024 com seu alcance, permitindo atingir depósitos de munição e instalações de petróleo russos nos territórios ocupados da Ucrânia e dentro da própria Rússia. Porém, a publicação nota que a Ucrânia pouco confirmou oficialmente esses ataques anteriores, indicando que o Neptune ainda estava em fase de testes durante os mesmos. A única pista até agora de que o Neptune estava em uso veio dos comunicados oficiais do exército ucraniano que mencionavam a Marinha da Ucrânia. Os comunicados de imprensa se destacaram, pois a Marinha ucraniana opera o Neptune para ataques de longo alcance. Tínhamos pistas, mas nenhuma confirmação oficial. Mas agora tudo mudou. Em 15 de março, a Forbes e seu correspondente militar, David Axe, confirmaram que o míssil Netuno que atingiu Tuapse era uma versão de maior alcance do mesmo tipo, usado pela Ucrânia para afundar o navio almirante Moskva da frota do Mar Negro em abril de 2022. Ele também mencionou que, no ataque a Tuapse, o Netuno percorreu cerca de 300 milhas antes de atingir o alvo. Esse foi apenas o último de uma série de ataques que viu a Ucrânia reduzir a produção de petróleo da Rússia em 10% em 2024, com esses números provavelmente aumentando em 2025. Então, o que é esse novo míssil que atingiu Tuapse? Como o Axe implica, não é o mesmo Netuno que a Ucrânia já usou durante sua guerra com a Rússia. O Canal 13 apelidou o novo Netuno de assassino de Moscou. A versão original do Netuno era um míssil subsônico de longo alcance. Desenvolvido pelo Lush Design Bureau,
foi apresentado pela primeira vez na Exposição de Armas e Segurança de 2015. A nova versão é uma modificação superior do design original, usada para afundar Moskva em abril de 2024, afirma a fonte. O Neptune original foi projetado especificamente como um míssil antinavio. Depois que Putin anexou a Crimeia em 2014, não é coincidência que um míssil criado para derrubar navios no Mar Negro chegou à Ucrânia um ano depois. O design desse míssil foi baseado no míssil antinavio subsônico KH-35 da era soviética, com algumas novas características. O Neptune ucraniano tem maior alcance que o KH-35, além de possuir eletrônicos avançados e melhores capacidades de mira. O míssil entrou oficialmente em serviço em 2021. A invasão de Putin à Ucrânia ocorreu um ano depois, em um momento ruim para a produção do míssil Neptune ucraniano. Havia um número limitado de mísseis em serviço quando as forças de Putin cruzaram a fronteira. Os ataques russos também afetaram a produção ucraniana, obrigando Zelensky a redirecionar recursos para questões mais urgentes. Com a intensificação da guerra e a Ucrânia alcançando um impasse em seu território, a produção do Neptune foi retomada. Em novembro de 2024, a Ucrânia revelou que havia produzido cerca de 100 poderosos mísseis no ano. Mais Neptunes estavam entre esses 100, assim como pequenos drones de mísseis como o Peklo e Palyantsia. Então, o que sabemos sobre a nova versão do Neptune que foi adaptada para atingir alvos terrestres? Sabemos que ele tem um alcance aproximado de 620 milhas, graças à postagem de Zelensky no Telegram. Também é conhecido que o trabalho para adaptar o míssil para atingir alvos terrestres começou em agosto de 2023. Esse trabalho envolveu o uso da mesma plataforma de lançamento do míssil antinavio Neptune. No entanto, a Ucrânia tem muitas atualizações. A versão terrestre do Neptune ganhou um novo sistema de orientação que possibilitou a ingestão de dados via satélite. Esses dados asseguram que o míssil mantém a posição e controle durante a fase de cruzeiro do voo. O novo Neptune possui um sistema de auto-orientação por infravermelho, ativado na abordagem final para focar em um alvo específico. Essencialmente, a Ucrânia transformou o que começou como um míssil antinavio em uma arma capaz de atingir alvos profundamente dentro da Rússia. A antiga refinaria de Tuapsev é o último desses alvos, sendo um desenvolvimento crucial na guerra. A refinaria de Tuapsev é uma das maiores da Rússia. Segundo a Reuters, a planta tem capacidade anual de 12 milhões de toneladas métricas, equivalente a 240 mil barris diários de petróleo bruto. A greve em Tuapse tem impactos financeiros imediatos. Um único barril de petróleo bruto é vendido atualmente por 67,8. Portanto, 240 mil barris por dia significa que 16,272 milhões de petróleo fluem para Tuapse a cada 24 horas. Expandindo essa figura para um ano, o total ultrapassa 5,9 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro para a Rússia. Porém, o real dinheiro está no que Tuapse produz. Esse petróleo bruto é refinado em produtos como gasolina, diesel e combustível de aviação. Esse é um combustível que a Rússia pode usar para seu exército ou vender para outros clientes. Os produtos refinados de petróleo são vendidos por um preço maior que o petróleo bruto. Então, qualquer redução na produção pode custar à Rússia dezenas de milhões de dólares por dia. Segundo o Business Insider, um barril de diesel está custando atualmente $256,13. O valor é cerca de 5 vezes o de um barril de petróleo bruto, tornando Tuapse e outras refinarias russas peças-chave em uma enorme máquina do setor energético projetada para maximizar os lucros gerados pelas vastas reservas de petróleo do país. O ataque de Netuno à refinaria de Tuapse causou sérios danos a essa engrenagem ao incendiar grande parte da refinaria. De acordo com o Kyiv Independent, que relatou o ataque ucraniano com mísseis Netuno em 14 de março. Netuno pousou próximo a um enxame de drones, incendiando um tanque de armazenamento de gasolina. O tanque explodiu, chovendo fogo sobre o restante da refinaria.
Como observa o governador regional de Krasnodar Krai, Veniamin Krondetiev, após o ataque, a área do incêndio é de mais de 1.000 metros quadrados. Isso equivale a cerca de 10.700 pés quadrados. A Rússia contestou as alegações de que Netuno causou o incêndio em 2 refinarias de petróleo opostas. Como é frequente, a mídia russa alegou que o incêndio foi causado por destroços resultantes da derrubada de drones ucranianos pelas defesas aéreas russas. Mas é provável que a Rússia esteja mentindo. Eis o porquê. Um tanque de armazenamento de gasolina bem protegido não vai pegar fogo só porque foi atingido por uma pequena quantidade de detritos. É mais provável que o tanque não tenha resistido a um ataque completo de um míssil Netuno, causando um grande incêndio que os bombeiros ainda tentam conter. O Kyiv Independent também aponta que esta não é a primeira vez que a Ucrânia mira em Tuapse. Um ataque de drone em maio de 2024 causou o desligamento de emergência de uma refinaria devido à destruição de uma unidade de gás liquefeito de petróleo. Militani deu mais detalhes, incluindo fotos do incêndio compartilhadas no canal Astra do Telegram. Mísseis Neptune e drones ucranianos atingiram a antiga refinaria em 2 pontos opostos às 2h da manhã. Moradores da cidade próxima relataram ouvir 10 fortes explosões em poucos minutos. As explosões contradizem as alegações russas de ter abatido drones ucranianos. Alguns desses drones atingiram seus alvos, com o míssil Neptune causando o maior dano. Uma sirene de ataque aéreo soou após as explosões, alertando os moradores da cidade próxima sobre o ataque. Cidadãos filmaram um grande incêndio consumindo a refinaria, com fumaça se espalhando pelo ar. Às 5 da manhã, o incêndio provocado pelas explosões já havia se alastrado por mais de 10.000 pés quadrados. Nesse ponto, o governador local havia enviado 121 pessoas e 39 peças de equipamento para combater o incêndio. Militani também compartilha uma foto impressionante do que parece ser o tanque de armazenamento de gasolina alvo. O fogo sai do topo do tanque, sem sinais de danos às paredes laterais. Isso sugere um ataque direto, possivelmente por Netuno, no topo do tanque, contrariando as alegações russas de que destroços o incendiaram. Não se engane, Netuno acaba de obliterar um aspecto crucial da indústria russa. O ataque com míssil provavelmente custou à Rússia centenas de milhões de dólares em perdas de produtos de petróleo refinado e reparos necessários para restaurar a instalação de armazenamento de gasolina. Se os reparos não forem possíveis, é ainda melhor para a Ucrânia. Isso significa que a produção de Tuapse foi reduzida, afetando a indústria petrolífera da Rússia e a capacidade de Putin de abastecer suas tropas com combustível para continuar atacando as posições defensivas da Ucrânia. Esse ataque bem-sucedido já seria impressionante, mas significa ainda mais para a guerra na Ucrânia, além de tirar Tuapse de operação. E isso é porque essa nova versão do Neptune torna a Ucrânia menos dependente de seus aliados para realizar ataques de longo alcance contra a Rússia. Isso não é tanto um problema com o Reino Unido e a França, que fornecem o Storm Shadow, que a França chama de Scalp EG. Ambos ainda são aliados firmes da Ucrânia, como tem sido durante toda a guerra na Ucrânia. Zelensky não precisa se preocupar com esses países cortando seu acesso aos mísseis de longo alcance. Os Estados Unidos da América, no entanto, são uma história diferente. O mês anterior ao ataque ucraniano a Tuapse foi uma montanha russa na relação entre Zelensky e Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Após sua reunião na Arábia Saudita com Putin, Trump apelidou Zelensky de ditador e criticou a decisão da Ucrânia de não realizar eleições enquanto está ativamente em guerra. Zelensky e Trump também tiveram uma reunião desastrosa na Casa Branca em 28 de fevereiro, que rapidamente se deteriorou, criando ressentimento mútuo. Trump respondeu a essa reunião suspendendo toda a ajuda militar à Ucrânia, seguido também pela proibição da Ucrânia de acessar qualquer inteligência fornecida pelos Estados Unidos. A Ucrânia já foi prejudicada uma vez pelos Estados Unidos da América ao interromperem o fornecimento de armas. A relação entre Trump e Zelensky parece estar restabelecida por ora.
Delegados das administrações se reuniram na Arábia Saudita para negociar um possível cessar-fogo, que também viu os Estados Unidos da América retomarem ajuda militar e compartilhamento de inteligência. No entanto, a frase-chave aqui, especialmente para Zelensky, é por enquanto. A realidade para o presidente da Ucrânia é que ele não pode prever como os Estados Unidos da América agirão em relação à Ucrânia de uma semana para a próxima, agora que Trump está no comando. Ele também se preocupa com o fato de Trump se preparar para encontrar Putin e discutir os termos de um cessar-fogo em breve. O primeiro encontro entre os delegados de Trump e Putin levou a Ucrânia a ser marcada como a causa da guerra na Ucrânia. Poderia o mesmo acontecer novamente? Zelensky quer saber agora se os Estados Unidos da América continuarão a apoiar a Ucrânia. O teste bem-sucedido dos novos mísseis Neptune significa que o apoio americano em mísseis de longo alcance não será tão crucial. A Ucrânia tem seus próprios mísseis caso perca acesso aos Atacuns americanos. Com o firme apoio da França e Reino Unido, ainda pode contar com o Storm Shadow para complementar seus Neptune quando preciso. Mais importante ainda é que o novo míssil Neptune permita à Ucrânia atingir o coração da Rússia com maior profundidade. Dependendo do bloco de Atacuns usado, o míssil da América tem um alcance entre 102 e 186 milhas. A variante Block 1A é a que permite à Ucrânia atingir alvos em território russo. O Storm Shadow tem uma variante de alcance similar, dependendo da versão usada, embora a de maior alcance só possa atingir alvos a 341 milhas de distância. Esses números impressionam, e os mísseis ajudam a Ucrânia a atacar instalações russas atrás das linhas de frente e no Mar Negro. Porém, o Neptune supera os dois em alcance puro. Zelensky afirma que a nova variante Neptune da Ucrânia pode percorrer até 1.998,5 quilômetros. Isso é quase o dobro das versões mais longas do Storm Shadow e mais que o triplo do alcance dos mísseis Block 1A Atacms. O maior alcance ficou evidente no ataque à refinaria de Tuapse. Porém, Netuno permite à Ucrânia atingir alvos ainda mais distantes na Rússia do que a refinaria mencionada. Com o sucesso do teste em combate do Netuno, mais opções surgem. É provável que ocorram mais ataques, combinando mísseis e drones. Pela Ucrânia, ela enviará uma horda de drones para confundir as defesas aéreas da Rússia, como pareceu fazer em Tuapse, o que abre caminho para o muito mais poderoso Netuno atingir seu alvo. Isso preocupa Putin, que já enfrenta dificuldades para explicar como permitiu que a Ucrânia passasse de uma pequena nação que seu exército deveria ter dominado rapidamente para uma força capaz de atacar alvos dentro da Rússia. Agora ele enfrenta um míssil ucraniano capaz de atingir algumas das principais instalações de seu exército em solo russo. Também vale mencionar que a rota aérea mais curta da Ucrânia para Moscou é de 523 milhas. Isso está ao alcance dos mísseis Neptune, o que significa que a Ucrânia pode mirar com mais frequência na capital da Rússia, agora que o Neptune de mira terrestre está pronto para combate. Putin não pode se dar ao luxo de lidar com mais ataques ucranianos a Moscou no momento. Ele também odiará que o ataque à refinaria de Tuapse mostre que os ataques russos não estão desacelerando suficientemente os fabricantes ucranianos. O desenvolvimento da variante de longo alcance Neptune da Ucrânia começou em agosto de 2023. Ainda em 15 de janeiro de 2025, o Kyiv Independent mencionou que a produção de mísseis de longo alcance da Ucrânia não havia decolado. A Ucrânia estava divulgando novos desenvolvimentos. Porém, os apelos de 3.000 mísseis de cruzeiro ou drones de mísseis em 2025 pareciam irrealistas, dado que o país havia 100 dessas armas em 2024. Em janeiro, o Kyiv Independent notou que as evidências das novas capacidades de voo do Neptune eram amplamente desconhecidas, com apenas declarações governamentais e menções à arma por funcionários não identificados, indicando o que ela poderia fazer. Isso teria sido uma boa notícia para Putin. A ausência de declarações explícitas sobre a prontidão do Neptune sugeriu ao líder russo que a Ucrânia ainda enfrentava desafios na fabricação de mísseis. O ataque bem-sucedido contra Tuapse não significa necessariamente que a Ucrânia vai produzir 3.000 Neptunes e mísseis semelhantes em
Contudo, demonstra à Rússia que a capacidade produtiva da Ucrânia é muito superior ao que os relatórios indicavam no começo de 2025. A Ucrânia continuará desenvolvendo a produção de mísseis Neptune ao longo do ano, corrigindo falhas na fabricação. Isso sugere que Tuapse pode ser apenas o início. Ocorrerão mais ataques, como esse se Rússia e Ucrânia não concordarem com os termos de cessar-fogo. E é esse tipo de futuro que aterroriza a Rússia na frente industrial. Como a Forbes relata, o novo Netuno está longe de ser a única arma que a Ucrânia está desenvolvendo internamente. Mais munições estão chegando. Estas incluem bombas planadoras lançadas do ar, semelhantes às usadas pela Rússia durante a guerra para devastar cidades ucranianas, além de mais mísseis balísticos lançados do solo. Ambos poderiam atacar a infraestrutura e a indústria russa atrás das linhas de frente, com o Neptune sendo capaz de realizar ataques mais precisos contra refinarias e fábricas no interior da Rússia. Putin não pode continuar perdendo suas instalações petrolíferas. Como mencionado, a Ucrânia reduziu a capacidade de refino de petróleo da Rússia em 10% a partir de fevereiro de 2025. Os objetivos da Ucrânia são claros, e Putin tem poucas opções para impedir seus ataques, dado o estado atual das defesas aéreas russas. A Ucrânia está explorando lacunas nas linhas de frente, permitindo a passagem de seus mísseis e drones. Com o Neptuno agora provado ser viável, a Rússia enfrenta um futuro onde instalações industriais, que antes pensava estarem seguras, agora vão ser alvos claros. A Ucrânia já demonstra a vulnerabilidade dos alvos industriais russos. Pouco depois do ataque bem-sucedido a Neptuno, a Ucrânia estava novamente em ação. Desta vez, ela desencadeou uma horda de 337 drones, alguns dos quais atingiram o oleoduto Druzhba. Drones eliminaram uma estação de controle, desligando temporariamente o oleoduto e cortando o acesso da Rússia a uma fonte de petróleo que representa metade do consumo de gasolina e diesel de Moscou. Mas quanto mais danos a Ucrânia pode causar a esses tipos de instalações, agora que tem o Neptune à disposição? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Nos empenhamos em fornecer dados precisos e atuais sobre ações militares globais. Agradecemos imensamente seu apoio. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você quer informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você encontra só aqui. Vem comigo que a notícia é importante e você não pode ficar de fora desta. Pessoal, parece que o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino fugiram. Isso mesmo, pessoal. Viajaram e sem rastro nenhum. Estranhamente, Moraes e Dino viajam anonimamente. Vamos detalhar tudo isso que aconteceu. Fugiram, pessoal. PF faz operação contra a venda de sentença e venda de informações sigilosas no Supremo Tribunal de Justiça. Vem comigo que a notícia é importante e você não pode ficar de fora dessa, Brasil. A notícia vem e a notícia vem agora. Polícia Federal no Supremo, isso mesmo. Polícia Federal faz operação contra a venda de sentença no tribunal. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sissames que investiga venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Uma pessoa foi presa preventivamente. Segundo as informações, foi identificada uma rede clandestina de monitoramento, comércio e repasse de informações sigilosas sobre o andamento de investigações sensíveis supervisionadas pelo Superior Tribunal de Justiça, frustrando assim a efetividade de operações policiais. Com base em informações e provas colhidas na primeira etapa da operação, deflagrada em novembro,
Os policiais federais investigam crimes de obstrução de justiça, violação do sigilo funcional e corrupção ativa e passiva. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. Os policiais federais também fizeram busca em 4 endereços ligados ao investigados em Tocantins. O STF ainda determinou medidas de afastamento de funções públicas, proibição de contato e saída do país e recolhimento dos passaportes. Na primeira fase, a PF prendeu o empresário Anderson Gonçalves, lobistas dos tribunais, e fez buscas em endereços de auxiliares de ministros. Os servidores foram afastados e também são investigados administrativamente. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nenhum ministro tinha conhecimento, segundo eles, das irregularidades. Mas ministros fugiram, isso mesmo, Flávio Dino e Alexandre de Moraes fugiram, pegaram voo anonimamente. Os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, viajaram em um voo da Força Aérea Brasileira, cujo registro oficial omitiram seus nomes. A aeronave partiu da Base Aérea de Brasília, pousando no aeroporto de Congonhas. Conforme registros da aeronáutica, a solicitação do voo partiu do Ministério da Defesa, incluiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que viajou na mesma aeronave acompanhado de seus assessores. No site oficial da FAB, vocês podem acompanhar, no site oficial da FAB foi divulgada uma relação de 12 passageiros, incluindo Fernando Haddad, membros do Ministério da Fazenda, mas sem menção a Dino e Alexandre de Moraes, que viajaram na surdina. Ao menos 3 passageiros confirmaram a repórteres a presença de ambos nos voos. O próprio Haddad também assegurou que os ministros compartilharam o voo. Ainda assim, a assessoria destacou que o Tribunal de Contas da União permite que informações sobre viagens de altas autoridades, incluindo ministros do STF, sejam mantidas por sigilos em razões de segurança. Até o fechamento desta matéria, o Ministério da Defesa não havia se manifestado. A Aeronáutica, por sua vez, esclareceu que sua responsabilidade é apenas a execução do voo, enquanto a relação de passageiros cabe à pasta que fez a solicitação. Normalmente, autoridades que viajam em aeronaves da FAB embarcam por uma área reservada na Base Aérea de Brasília e desembarcam em espaços exclusivos nos aeroportos de destino. Sobre o propósito da viagem, a assessoria dos ministros não disseram por que foi feita esta viagem de última hora e anonimamente. Estão fugindo do quê? Essa é a questão. O Tarcísio foi para cima do STF e deixou o STF assustado, ou mais até, irritado. Será que o STF vai retaliar o Tarcísio, deixando ele inelegível? Bora então entender essa história. O governador Tarcísio ele foi à manifestação pró-Bolsonaro em Copacabana nesse domingo e foi para cima do STF. 2 falas do Tarcísio incomodaram os ministros do STF, segundo a Luísa Martins reportou lá na CNN. Que falas que foram essas, Deltan? Na primeira dessas falas, Tarcísio sugeriu que a razão de a justiça afastar o Bolsonaro das urnas agora em 2026 era impedir que ele ganhasse a eleição de 2026. Vejam que aqui o Tarcísio insinuou algo muito grave, que o TSE condenou Bolsonaro, tornando ele inelegível sem um fundamento jurídico, com o objetivo de vencer o bolsonarismo. Peraí, eu acho que eu já ouvi isso de vencer o bolsonarismo em algum lugar. Bom, deixa pra lá. O ponto aqui é que o TSE atuou politicamente contra a direita e a favor da esquerda. Só faltava a cúpula do judiciário ter livrado também o principal candidato da esquerda, né? Aí seria demais, aí seria a cereja do bolo. Peraí, como que o Lula foi autorizado mesmo a concorrer?
Ah, gente, deixa pra lá, deve ser tudo muita coincidência. Bom, na segunda fala do Tarcísio que incomodou o STF, o Tarcísio disse que o STF condenou inocentes pelos atos do 8 de janeiro, defendendo a anistia. O Tarcísio disse alguma mentira? Será que eu perdi alguma coisa? Qual a razão da irritação do STF? O STF condenou os manifestantes do 8 de janeiro em bloco, sem provas individualizadas em relação à maioria das pessoas, ou seja, muitas foram condenadas apenas como 17, 14 anos de prisão, sem que exista prova de que eles quebraram um vidrinho sequer. Alguém aí, em sã consciência, tem dúvida de que esse processo foi uma tirania judicial e de que muitos inocentes foram sim condenados? Então, por que ficar irritado com o Tarcísio por dizer isso? É que ele não tomou parte no teatro, né? Tava tudo combinado. O STF diz que foi justiça, a PGR também. Não recorre, a grande mídia, papagaia, replica. E tá tudo certo. Mas o Tarcísio ele não fez a parte do pacto. Esqueceram. E aí certas verdades incomodam. Aí os ministros disseram para a imprensa, por trás das cortinas do teatro, que ficaram espantados com o Tarcísio. Essa foi a palavra, espanto. Acharam o Tarcísio rebelde. Que não é o mesmo Tarcísio que semanas atrás demonstrava respeito às instituições democráticas. Então, crítica é desrespeito às instituições democráticas? A verdade, gente, espanta. E com alguma frequência ela se rebela contra as narrativas oficiais. Mas a gente não pode naturalizar um absurdo maior do que esses. É isso aí, pessoal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perdeu a paciência com o Supremo Tribunal Federal e partiu para cima dos ministros, dizendo que Bolsonaro está sendo perseguido e que o Supremo Tribunal Federal está usurpando poderes há muito tempo e rasgando a Constituição. Por essa, os ministros do STF não esperavam. Será que eles também vão agora tornar Tarcísio de Freitas inelegível? Eis a questão. Era isso que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje, Brasil. Se você não é inscrito em nosso canal, peço por favor, por gentileza, já vai se inscrevendo, deixando seu like, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima. Acabou de explodir um tsunami nos Estados Unidos, que está deixando Brasília em desespero. Vários ministros do STF podem estar envolvidos, porém o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, criado sob a administração de Donald Trump, só descobriu até agora o envolvimento de um ministro da Suprema Corte em esquema milionário. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, acaba de revelar informações bombásticas sobre supostas transações milionárias do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E não é qualquer denúncia. Estamos falando de 8 milhões de dólares, mais de 45 milhões de reais. Será que isso foi movimentado pelo ministro? Musk vasculhou a Receita Federal do Zewa e o clima esquentou para cima do Xandão e ganhou contornos explosivos. Se você achava que a briga entre Musk e Moraes já tinha ido longe demais, pode esquecer. Porque o que eu vou revelar agora é só a ponta do iceberg de mais um esquema descoberto por Musk que pode derrubar de vez o Alexandre de Moraes. Olha, fica comigo até o final, porque o vídeo está repleto de denúncias. Será que com esse pente fino, na Receita Federal dos Estados Unidos, feito por Elon Musk, teve alguém daqui do Brasil que recebeu uma graninha extra do Zewa? Elon Musk acabou de desferir o golpe mais devastador até agora contra o Estado burocrático profundo. Um dia depois de obter acesso ao sistema de pagamentos do Departamento de Estado, ele descobre centenas de bilhões em fraudes, que inclusive você vai que o ex-presidente Joe Biden foi descoberto em esquema de $500 bilhão. Essa denúncia do Musk, vamos mostrar daqui a pouco. Olha só, fontes exclusivas revelam que Elon Musk teve acesso a documentos sigilosos da Receita Federal americana e descobriu transações suspeitas que teriam sido realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E fiquem atentos, porque o bilionário não ficou quieto. Usou suas próprias redes sociais para escancarar as informações. Veja como foi que isso explodiu nos Estados Unidos.
Agora, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal consegue ter tanto dinheiro? Alguém pode me dizer? Como é que é? Musk tem acesso a dados da Receita Federal Americana e usou sua própria rede para disseminar informações de um perfil anônimo que citava supostas retiradas de investimentos de Moraes dos Estados Unidos. Quer dizer então que o ministro tinha investimento aqui? O ministro do STF recebe 40 mil reais de salário por mês, mas quando você vai transformar isso em dólar, dá 7 mil dólares por mês. Faz a conta comigo. O ministro recebe cerca de 7 mil dólares por mês. Qual é o montante guardado em bancos norte-americanos ou em outros bancos muito afora, utilizado o chamado código SWIFT? Aparentemente, os 8 milhões que o ministro resolveu cobrar do Elon Musk vão sair bem caros. O Elon Musk tem acesso ao quanto, quando, como foi depositado e retirado. Se você não compreendeu muito bem, deixa eu te explicar o que está acontecendo. O bilionário Elon Musk compartilhou revelações de um perfil anônimo que detalhava supostas retiradas de investimentos que o ministro teria nos Estados Unidos. É ou não é avassalador? Um ministro do STF com milhões escondidos em território americano? A informação que eu tenho é que essa descoberta caiu como uma bomba nos corredores do poder em Brasília. E pasmem, estamos falando de um ministro que tem um salário oficial de aproximadamente 44 mil reais por mês, algo em torno de 7 mil dólares. Eu vou perguntar e quero que você pense com cuidado. Como alguém com esse salário consegue acumular 8 milhões de dólares? Pode notar, tem coisa errada aí. O bilionário sul-africano não poupou críticas e está determinado a ir até o fim nessa investigação. Fontes próximas a Musk afirmam que ele está furioso com as multas e restrições impostas à sua plataforma no Brasil e agora está usando seu poder e influência para desmascarar o que ele chama de perseguição judicial. E tem razão ao falar isso, porque é isso que o Brasil vive atualmente. E vocês sabem o que é mais impactante nessa história toda? Esses supostos 8 milhões de dólares são exatamente o mesmo valor da multa que Alexandre de Moraes aplicou contra a plataforma X, antigo Twitter. Coincidência? Eu acho que não. O jogo virou e agora o próprio ministro está na berlinda. Para você entender melhor, é que movimentações desse montante deixam rastros no sistema bancário internacional, especialmente através dos códigos de transação SWIFT, que funcionam como um CPF das transações internacionais. Se confirmado, estamos diante de um dos maiores escândalos da história do judiciário brasileiro. Resumindo, não adianta o Moraes querer burlar o sistema ou querer esconder grana embaixo do colchão. Os caras do Doge vão caçar e encontrar todas as transações fraudulentas. E tem mais. Pesquisei a fundo e descobri que o ZEWA possui um rigoroso sistema de compliance financeiro, principalmente após a Lei Patriota, implementada depois do 11 de setembro. Isso significa que qualquer movimentação acima de 10 mil dólares já é automaticamente reportada às autoridades americanas. Imaginem então 8 milhões. Isso explica como Musk conseguiu ter acesso a essas informações. Não podemos esquecer que o Brasil ocupa a 94ª posição no ranking de percepção de corrupção da Transparência Internacional, muito atrás de países como Chile, 27º, e Uruguai, 14º. Será que estamos prestes a descobrir um dos motivos para esse péssimo desempenho? Enquanto isso, nos bastidores do STF, o clima é de tensão total. Fontes internas relatam que outros ministros estão preocupadíssimos com o potencial impacto dessas denúncias na já abalada credibilidade do tribunal. A batata está assando, pois muitos deles podem estar envolvidos no mesmo esquema. O que podemos esperar nos próximos dias? Provavelmente, veremos o ministro Alexandre de Moraes vindo a público para tentar explicar o inexplicável. A expectativa é que as autoridades americanas também entrem no jogo, já que movimentações financeiras desse porte não passam despercebidas pelo Departamento do Tesouro do ZEWA. Fontes internas do governo afirmam que existe um pânico generalizado nos bastidores do poder, porque se essas informações forem confirmadas, o impacto será devastador não só para Moraes, mas para todo o sistema judiciário brasileiro. Pode ser que tentemos ver uma operação abafa nas próximas horas. E por que tanta preocupação? Dados secretos indicam que essa pode ser apenas a ponta do iceberg.
há rumores de que Musk tenha descoberto informações sobre outros paraísos fiscais mundo afora, onde supostamente mais recursos estariam escondidos. Olha, essa outra denúncia bombástica do Elon Musk, vasculhando a receita lá no ZEWA, dessa vez a respeito do governo Joe Biden. Musk afirma que houve fraude do governo anterior de, pasmem, $500 bilhão. Por que há cerca de 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social? Questiona Musk. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram dados a pessoas com 11 anos ou menos? Tornou a questionar. Houve um relatório, emissão do GAO, o Escritório de Contas do Governo. No ano passado, então, durante o Biden, qual é a administração? Estimação, a fraude do governo federal será $500 bilhão. Então, para ser claro, isso não é um Trump. Assuntos administrativos. Esta é uma coisa administrativa, Biden. Tem os 20 milhões de pessoas que estão definitivamente mortas, zombadas como vivos no banco de dados da Segurança Social. Por que centenas de milhões de dólares em empréstimos de administração de pequenas empresas foram concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, de acordo com a Seguridade Social? Como esses devem ser alguns crianças de 8 anos muito empreendedores. Você sabe, um jovem de 150 anos muito forte. Sim, exatamente. Como o presidente disse, você sabe, temos um enorme número de pessoas ridicularizadas como vivos. Quem? 160? Ele não sabia que o país era tão saudável. O império da impunidade está ruindo. Especialistas em direito constitucional afirmam que casos semelhantes a esses, se comprovados, poderiam configurar crime de enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, levando até mesmo ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em países como os Estados Unidos e Alemanha, juízes da Suprema Corte são obrigados a prestar declarações detalhadas de patrimônio e são investigados ao menor sinal de inconsistência. Já aqui, o Senado e a Receita Federal não ousam nem fazer menção a isso, por medo de serem perseguidos pelo Supremo. Será que o Brasil vai continuar fechando os olhos para possíveis irregularidades no seu alto escalão judiciário? As notícias sobre Alexandre de Moraes já começaram a se espalhar pelo mundo. O jornalista Matt Gaetz denuncia a ditadura judicial que está acontecendo no Brasil e expõe toda a verdade. Abre aspas para o Matt. O Brasil é uma economia gigante e estamos assistindo à erosão da liberdade de expressão. Parece que um judiciário fora de controle não é uma exclusividade do ZEWA. O Brasil é uma grande economia próxima a nós e observamos atentamente a liberdade de expressão no Brasil ser atacada repetidamente. Parece que um judiciário desonde não é uma experiência exclusiva dos Estados Unidos. Um juiz no Brasil está agora solicitando ao procurador-geral que revogue o passaporte do deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro. Eduardo é filho de Jair Bolsonaro, o ex-presidente atualmente liderando as pesquisas para retomar o poder, se ele pode concorrer sob o sistema complicado onde acusam inimigos políticos de crimes. Onde já ouvimos isso antes? Eduardo Bolsonaro se juntou a mim exclusivamente para detalhar a erosão das condições democráticas no Brasil. A perseguição judicial que enfrentamos é a mesma que Trump enfrenta aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um semivírus. A diferença é que temos menos anticorpos no Brasil, o que dificulta as coisas. No Brasil, você tem um tribunal eleitoral superior. Eles decidem quem pode concorrer e quem não pode concorrer. Então, depois que meu pai saiu da presidência, o tribunal disse que ele não podia concorrer porque ele conheceu 40 embaixadores e fez uma transmissão ao vivo. Na verdade, é uma conferência de imprensa. Ele criticou o processo eleitoral no Brasil, algo que ele fez nos últimos 15 anos, não sei. Espere um segundo, se você criticou a condução das eleições, eles não deixam você participar? Sim, isso é loucura. Mas se você tiver esse tipo de lei aqui nos Estados Unidos, não é apenas um tiro aburrido na ordem que Trump tomaria, Trump estaria fora da boleta de voto. Eu acho que isso é realmente injusto. Você não o deixa concorrer porque ele encontrou embaixadores e criticou o processo eleitoral. Outra desculpa que eles criaram é porque ele fez uma declaração pública após 7 de setembro, porque hoje é o nosso dia da independência. Fizemos um desfile militar e depois ele foi à praça onde quase 1 milhão de pessoas aguardavam. Ele fez um discurso e o Tribunal Eleitoral disse que isso era abuso político. Vamos lá. Não podemos esperar um julgamento justo porque todos os juízes que julgarão meu pai
são nomeados pelos presidentes de esquerda Lula e Juma, além de Alexandra de Moraes, que é um inimigo pessoal de Jair Bolsonaro. Após esta entrevista, o mesmo juiz Eduardo criticava, tomou o passo muito agudo e incomum de buscar restringir suas viagens para fora do país. Foi nossa entrevista pessoal em Washington que desencadeou essa ação. Foi a participação de Eduardo no CCPAC, uma conferência que reúne ativistas e líderes conservadores globais? Para nós, o fato de que haveria esforços para tentar restringir a viagem de Eduardo Bolsonaro apenas reforça a nossa preocupação de que o Brasil esteja indo na direção errada. A bomba relógio está prestes a explodir. Enquanto Musk segue revelando documentos e informações, o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma das suas maiores crises de credibilidade. Como justificar esses milhões escondidos no exterior, se confirmada a denúncia? É inacreditável o nível dessa possível contradição. Um ministro que aplica multas milionárias contra plataformas digitais, possivelmente guardando exatamente o mesmo valor em contas no exterior? Será que isso é verdade? As multas vão para a conta dele? O Brasil está diante de um momento decisivo, onde precisamos escolher. Queremos um país onde autoridades podem acumular fortunas inexplicáveis? Ou queremos transparência e integridade nas nossas instituições? Quando um bilionário estrangeiro precisa usar seu poder para expor possíveis irregularidades de um ministro do Supremo, chegamos ao ápice da vergonha nacional. Não só no Supremo, mas também no Senado Federal, que não tem feito seu papel constitucional. E isso não é apenas uma denúncia contra Moraes. É um tapa na cara de todo o sistema, que nesse momento está com medo. Se você concorda que precisamos de total transparência nesse caso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas informações que a grande mídia esconde. Siderúrgica dos Estados Unidos define Brasil como China da América Latina e fazem acusação grave. Diz que o Brasil faz subsídio para as suas empresas, o que vai ser investigado, claro, e você concorda com isso? Coloca nos comentários, me deixa saber. E atenção, neste exato momento, um dos maiores porta-aviões americanos está se movendo para uma grande missão no Brasil. Com sua impressionante extensão de um pouco mais de 300 metros e um deslocamento de mais de 100 mil toneladas, o USS George Washington se destaca como um dos maiores e mais poderosos navios de guerra do mundo. Tem uma capacidade de transportar até 90 aeronaves de última geração, incluindo caças F-18 Super Hornet e aviões de suporte. Este gigantesco é impulsionado por 2 reatores nucleares. Além dos aviões, que são a força militar mais poderosas fora do continente, este gigantesco navio pode transportar uma média de 6.000 homens treinados para operar os mais diferenciados armamentos. A data exata da chegada do USS George Washington ao Brasil ainda não foi divulgada oficialmente. No entanto, espera-se que ele esteja no país em algum momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei, quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração só com Jesus. Tenho motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição,
e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical.